Olá! Estamos aqui de volta com mais uma de nossas lições e hoje no estudo de número 46, a família e a violência. E vamos começar lendo o texto de Salmo número 103. Vamos ler todo o Salmo. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. Amém. Muito bem, gente. Vive-se uma constante pressão na sociedade pelas notícias diariamente vinculadas na mídia sobre os mais variados temas e atos de violência. Não é? Violência contra as crianças, violência verbal, violência no trânsito, violência ideológica, violência contra a família, violência contra a mulher, violência política, enfim, a violência, esse tema, ele abrange as mais variadas formas e tipos, né? Os filmes exaltam a violência, e exaltam a violência como uma forma de combater o mal. Há videogames que ensinam a eliminar os adversários com muita violência, né? Então, desde a entrada do pecado no mundo, que a violência é demonstrada para com o seu semelhante, e como vimos lá em Caim, no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 3, até o verso 15, nós leremos esse texto. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada?
Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E o Senhor lhe disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém visse a encontrá-lo, não o matasse. Percebemos, gente, como esse tema, violência, ele já é recorrente, ele é presente na história do homem, né? Mas a Bíblia condena a violência, pois ela é contra Deus. E ela é contra também os valores e os mandamentos de Deus. A violência é uma consequência da natureza humana caída e pecaminosa, não é? A violência é injusta, como demonstrada por Caim, ao ter matado o seu irmão Abel, por motivo fútil, né? Motivo de inveja, motivo tão bobo, né? E ao mesmo tempo é um marco muito negativo na história humana, porque depois desse primeiro homicídio, a maldade evoluiu de uma forma gigantesca na terra, gerando mais e mais violência. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 11, nos diz uma das razões, né, do dilúvio. Diz o texto: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E agora eu faço aqui uma aplicação. As mídias noticiam a violência diariamente que é exposta nas cidades, né? Não há um só lugar que esteja livre dela. Não tem, né? As pessoas estão cada vez mais envolvidas com ela. O que você tem feito para aplacar o seu instinto violento? Fica essa reflexão. E agora vamos avançar no próximo ponto: Jesus Cristo e a violência. Mesmo sendo agredido, coloquei aqui na lição, odiado, afligido, Jesus Cristo não usou de violência como retorno a seus agressores, né? O ensino do Novo Testamento é que só Deus tem o poder de julgar. Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Vemos aí que do juízo de Deus ninguém vai escapar. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, tendo a sua vida em jogo, não permitiu que seus discípulos pegassem em armas. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52.
Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha aqui, gente, uma fala contundente, poderosa de Jesus contra os atos violentos, né? Isso ficou bem claro também na situação que enfrentou com Pilatos, lá em João, capítulo 18, versículo 31 a 40. Nos diz o texto: então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar alguém. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Próximo slide. Pilatos então respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Percebam, gente, que isso ficou claro na situação que Jesus enfrentou com Pilatos. De um lado, Pilatos com o domínio, o poder político, militar. De outro lado, Jesus sendo sustentado pela verdade. Pilatos, não conseguindo entender a verdade, lavou as suas mãos e entregou Jesus para ser crucificado, né? Quem conhece Jesus Cristo vive o amor que foi derramado no coração do crente, né? É isso que nos diz Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Os dogmas, as leis, né, precisam ser defendidos e por vezes são exageradamente defendidos, diferentemente da lei do amor ensinada por Jesus, que é experimentada, vivida por aqueles que foram alcançados pela graça, não é? Então, sendo assim, esse amor, o amor de Deus, ele não precisa de argumentos, né? Pois ele fala por si mesmo através das ações que são descritas em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Não é? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Maravilhoso, né, gente? Coisa linda, né? O pastor Israel Belo de Azevedo faz uma importante observação que eu coloquei aqui na lição. Diz o texto: odiar é escolher a facilidade simplista e redutora do desdém como fonte de satisfação. E depois eu vou deixar você ler o restante, mas percebe que conceito importante? Né? Então, o ódio, o ódio e a violência não contribuem em nada. A violência e o ódio são incompatíveis também com o ensino de Jesus. Aplicação para a vida. Jesus Cristo, como nosso exemplo, tratou a violência com amor e com resignação. Ele cumpriu o seu propósito sem incorrer em atitudes violentas, suportando todo tipo de humilhação e não permitiu a injustiça. Como você tem agido diante de atitudes de violência, né, contra você? Atitude de violência contra você. Qual tem sido a sua atitude? Vamos então prosseguir no próximo ponto. Ponto 2, violência doméstica. A disciplina é a orientação de Deus na Bíblia. É fundamental que a igreja e as famílias tenham consciência do valor dela e da aplicabilidade justa e adequada dela, não é? Conforme nos diz o texto lá de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Você percebe aí como a disciplina é bíblica, né? Então, destaca-se aí em estudos a respeito da violência doméstica, coloquei aí, que há muitas denúncias de agressão contra as crianças, contra adolescentes dentro de casa. E isso está em número muito crescente, né? Em 2013, então em 2020, houve um registro de 124 mil ligações com relatos de algum tipo de violência física, psicológica e violência também sexual contra crianças e adolescentes. A maioria das denúncias são a negligência. Mais de 90 mil denúncias em 2013 de negligência foram denunciadas, né? Falta de amparo, negligência em fornecer alimentação, falta de limpeza, higiene, falha em fornecer medicamentos, né? Ou alguma assistência de saúde ou abandono. Estudos apontam que diariamente 18 mil meninas e meninas são vítimas de algum tipo de abuso nos lares brasileiros. Isso é muito sério, né, gente? Isso é algo absurdo. O problema é real e ele precisa ser enfrentado. Isso significa o quê, gente? Que as famílias precisam de ajuda.
As famílias pedem socorro, né? A atitude certa para o cristão é se opor a qualquer tipo de violência. A gente já falou aqui. Olha o texto aí que nós vamos ler agora de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus não gosta, ele odeia qualquer tipo de violência, né? O cristão, ele é bem-aventurado como pacificador. Jesus ensinou isso em Mateus. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus, como criador e planejador da família, deseja que o lar seja um lugar de segurança, de acolhimento, né? Um local onde seus integrantes devem ser amados, amparados com o amor de Jesus Cristo, né? A violência doméstica, como reportada, né, aí nessas estatísticas, é o retrato do afastamento de Deus e do amor de Deus, e colocando o mais fraco numa atitude de vulnerabilidade. A Bíblia ensina, no texto aí de Judas, versos 20 e 22, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm e orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, né? Então, o cristão também, ele oferece o quê? Perdão a seus agressores. E nós vamos ler aí o texto de Mateus, verso 18, 23 a 35, né? Nos diz então o texto: por isso, Mateus 18, de 23 a 25. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Nós vimos aí, gente, vemos aí nesse texto a forma injusta, uma forma inadequada de solução dos problemas, né? Especialmente nós estamos falando do que, gente? Dos problemas domésticos, né? Então já faço aqui uma aplicação. A violência doméstica está presente em vários lares. É real. Seja ela verbal, física, emocional, muitas vezes travestida de um falso moralismo, ou de machismo ou feminismo, né? Usando esses termos aí, né? De que forma você pode contribuir para mudar essa visão distorcida da sociedade? Cristão, entendendo que ele é um agente efetivo de mudanças. E agora vamos para a conclusão da nossa lição. Considerações finais. Os alcançados pelo amor de Deus alcançam outros, especialmente aqueles que são da sua família. O cristão, ele se utiliza do amor de Deus que está derramado no coração dele, não é? Jesus Cristo sempre usou também a verdade como uma resposta, não é? Não com a violência. A verdade, ela é libertadora, não é? Então, até que ponto os cristãos estão conseguindo ouvir a voz de Jesus e aplicá-la e agir conforme Jesus Cristo? Que haja paz nos lares, não é? Que haja paz no seu lar, que foi chamado também para testemunhar da graça e do amor de Deus, né? Que a violência seja banida dos nossos lares, que haja lugar para o amor.
Que Deus abençoe a sua vida.